Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos continuar agora a nossa série de vídeos sobre o carregamento de carros elétricos e carros elétricos. Dê uma olhada no seguinte. Nós já vimos essa tela sendo utilizada em outro vídeo. O que nós temos aqui de muito importante? Estas potências de carga lenta. É preciso ter em mente esta informação, que isso aqui é carga super lenta. Já falamos que o que normalmente é oferecido pelos empreendimentos com a aparência de alto padrão é esta faixa aqui, de 3,5 mais ou menos 0,2 kW. Qual é o grande problema? Este fator de demanda aqui, ó, é quando a construtora ela te vende uma promessa. É muito importante ter isso aqui em mente. A promessa é 1 por apartamento, para entender a questão de que nós vamos tratar daqui a pouco, e o fator de demanda, porque se promete 1 por apartamento, mas instala só para metade, a gente tem que dividir isso aqui por 2. Dividindo isso aqui por 2, temos 1,85. E o que é isso? Isso aqui é o que você terá a longo prazo. Tá? Quando a promessa da construtora ou incorporadora estiver sendo cumprida, de que haverá um carro por apartamento, mesmo tendo 2, 3 ou mais vagas, tá? Porque também não precisa se a pessoa não roda centenas de quilômetros por dia com um motorista aplicativo, quem tiver um carro 100% elétrico não vai precisar carregar todo dia. Mas se tem 2, 3 ou mais vagas por apartamento, no final das contas haverá um por apartamento sendo carregado. Quando a promessa da construtora for cumprida, o que nós teremos? Apenas 1,85 kW por apartamento. Isso é muito importante ter em mente. E observe o seguinte: quando você usa o carregador portátil de emergência, que é considerado carga super lenta, não há necessidade de wallbox. Já falei no vídeo anterior que se você só tem a potência típica de um carregador portátil, para que instalar um wallbox? Não tem necessidade. Agora vamos falar sobre o perigo de você instalar um wallbox, o condomínio permitir a instalação de wallboxes quando não houver energia acima da energia de um carregador portátil, que você resolve esse problema com uma tomadinha pequenininha. Bom, o percentual de apartamentos que serão contabilizados para a instalação da energia elétrica, né, é o que se chama de fator de demanda. Eu falei isso em outro vídeo. 100% significa fator de demanda 1, 50% significa fator de demanda 0,5, tá, de fator de demanda. Então você vai ter que ter esses números em mente. Agora, se prometeram um ponto, mas instalaram para menos do que isso, olha só que coisa horrorosa, né? Que paradoxo, né? Claramente, só pelo paradoxo eu já considero isso aqui uma propaganda enganosa. Numa página diz, vai ter 1 ponto de carregamento por apartamento. Na outra diz, o fator de demanda é 0,5. E olhe, eu estive numa reunião com engenheiros, e para minha surpresa, agora já não é mais tão surpresa, um advogado de uma construtora, e assim, eles se negaram a responder uma pergunta clara, franca e direta. O fator de demanda é 0,5? Não, que não sei o que. O fator, olha só, a resposta é sim ou não. O fator de demanda é 0,5, não cabe uma terceira opção. É que você não vai controlar, você não vai dominar, não vai definir o rumo da conversa. E olha, esperneou, quase me bateram, mas não responderam uma pergunta simples, clara e direta: se o fator de demanda era 0,5 ou não. Se negaram. Isso era uma reunião com 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Tá? E se negou terminantemente. Acho que ele estava com medo de que estivesse gravando. Não estava gravando não, né? Mas eles se negaram a responder a uma pergunta clara, franca e direta: se o fator de demanda seria 0,5. Para você ver o quanto que isso é crítico para uma empresa que se diz de alto padrão. Se negar a responder, a coisa é crítica. É uma informação extremamente importante e que coloca esse pessoal numa saia justa gigante. O fator de demanda versus a promessa de 1 ponto por apartamento. Bom, para que você saiba o quanto você tem realmente de energia, muito simples.
você vai fazer o seguinte, você vai pegar a potência que eles prometeram entregar por apartamento e vai multiplicar pelo fator de demanda. Este resultado é a potência real que você terá disponível quando nós chegarmos, e vai ser muito mais rápido do que você pensa, ao momento em que haverá um carro sendo carregado por apartamento. Então, nesse exemplo que quase me bateram, tá? É isso aqui. Tá? A promessa é 3,7 kW, carga super lenta, com fator de demanda 0,5. Tá? No meu primeiro contato, né, acho que antes da construtora descobrir que eu faço uma análise mais profunda, né, eles me responderam que seria 0,5, provavelmente pensando que eu perguntei, mas que eu não sabia o significado disso, né? A partir do momento que as construtoras percebem que você entende algo sobre o assunto, que você não é um leigo que vai ser enrolado, eles se calam, né? Eles se calam, se negam a continuar te respondendo. Quer você já tenha comprado, quer não tenha, tá? Se você já comprou, se você já não comprou, eles não vão botar a mão no fogo pelo que prometeram e pelo que vão entregar de jeito nenhum, tá? Mas é isso aqui. Então, você multiplica o prometido pelo instalado, né? E você vai ter quanto você vai ter. Você terá a quantidade de energia por apartamento, que cada morador vai ter. Lembro, no início do empreendimento, logo após a entrega das chaves, quando houver, sei lá, 5% de apartamentos com carros elétricos, 10%, talvez até 15%, vocês não vão perceber o problema. Mas quando a quantidade de carros crescer, o problema vai surgir. Tá? Ou seja, se a potência for menor do que a média para carga lenta, e se vocês olharem novamente a tabela que eu já mostrei, vocês vão ver que um valor de 7,4 é um valor bem razoável para o momento de hoje no mercado. Tá? Então, se for menor do que 7,4, eu recomendo, proíba a instalação de wallbox, né? Em especial se for próximo de 3,5, mais ou menos 2. Por que isso? Se há apenas 3,5 mais ou menos 2, né, essa diferença do 1,85 para 3,5, a diferença pode ser absorvida pela reserva de potência do apartamento. É como se você colocasse um ar-condicionado a mais e tal, tem uma reserva ali prevista que você vai poder utilizar. Então não haverá um problema, né? Mas vou te dar aqui um exemplo, né? No exemplo foi encontrado 1,85. Se você está nessa situação de baixa energia, só permita tomadas NBR 14136 de 20 amperes. A nossa tomadinha comum, o padrão brasileiro atual, tá? Já vou mostrar uma foto dela. Sem o custo de contratar um sistema de gestão de energia, que em algum momento eu vou falar mais detalhadamente sobre esse sistema, que é um sistema muito inteligente e é o sistema que será utilizado nos prédios que não foram projetados como prédios eletrificados. Quando você descobrir que o empreendimento que te venderam como eletrificado, ele é subeletrificado, quando você descobrir que ele é subeletrificado, aí o que vai acontecer? Você vai ter que contratar um sistema de gestão de energia tal qual se o seu prédio fosse antigo. Até porque, na verdade, ele é antigo. Ele não é um prédio moderno. Ele é subeletrificado. Só a propaganda falou sobre ter um ponto por apartamento, mas não haverá. Tá? Então, o que acontece? Sem um sistema de gestão de energia, não haverá como o condomínio impedir que as pessoas instalem até um wallbox de 22 kW. Porque não haverá controle. Vai ter um fiscal do condomínio indo lá com senha, conferindo a configuração de do software de cada wallbox para ver se ele está dentro dos 3,7 kW ou 3,5 kW. Não haverá como. Então, ou haverá um sistema de gestão de energia e você, de condomínio subeletrificado, vai precisar disso aqui, tanto quanto, a menos que você coloque na justiça construtora e ela seja obrigada a te entregar 7,4 kW. A você não, minto, porque não resolve, tem que ser para todo mundo. Porque se não for para todo mundo, em algum momento o prédio vai desligar ou vai pegar fogo. Um dos dois. Né? Qualquer transformador, né? E todos esses prédios têm um transformador de entrada. Tá? A energia vem das distribuidoras em torno de 13, 14 mil
volts e isso é reduzido para 220. Então tem um transformador para reduzir isso aí. Esse transformador de entrada, quando ele estiver com sobrecarga, né, o que nós teremos quando houver sobrecarga? Ou o disjuntor dele vai abrir, né, ele vai desligar, e se o disjuntor dele não desligar, se nenhum sistema de segurança atuar, ele vai queimar. É o que vai acontecer. Então vocês não devem permitir, tá, a instalação de wallbox, porque com o wallbox o comprador, até de boa fé, ele sai da concessionária com um wallbox embaixo do braço e a recomendação, instale com 7,4, porque aí o carro vai ser carregado em 5 horas. A concessionária não vai dizer para ele, olha, você pode instalar com 3,4, mas você vai ficar 60 horas carregando. Não vai falar isso, né? Então você vai ter que ficar atento com relação a isso. Isso tem que constar no manual do carro e os síndicos precisam estar muito bem informados sobre isso, porque, volto a dizer, o problema chegará ao ponto de desliga em poucos anos, tá? A minha previsão é que 2 a 3 anos nós começaremos a ter essa informação aqui: desligamento do prédio e incêndios. Essa questão é muito relevante e é o principal motivador que eu tenho hoje. Meu canal não é sobre carros, mas tendo em vista o risco que eu tenho verificado no que está ocorrendo no mercado imobiliário e a minha intenção de proteger vidas, de proteger patrimônio das pessoas, eu estou já há alguns meses me dedicando a isso. Procurando órgãos públicos, PROCON, Corpo de Bombeiros, talvez vá ao Ministério Público, mas estou tentando preservar as vidas e os patrimônios das pessoas através desse trabalho. Bom, caso contrário, caso se permita que sejam instalados wallbox, cada novo carro instalado, né, quanto mais perto do número de um carro por apartamento sendo carregado, mais próximo estará o empreendimento, tá, de entrar em colapso, né? Eu estou imaginando, pelo que eu tenho visto do ritmo de venda de carros elétricos, que isso ocorrerá entre 2 e 3 anos. Vamos só concluir aqui. Bom, eu estou aqui novamente aproveitando uma tela de um outro vídeo. Esta aqui, tá, é a tomada no padrão NBR 14136, um padrão extremamente seguro criado aqui no Brasil. A qualquer hora eu até falarei sobre esse padrão. E aqui, além dessa informação que começa aqui no site da WEG e termina aqui, eu sobrepus uma informação importante sobre ar-condicionado, para vocês terem uma noção. Que as pessoas que não lidam com potência, máquina de cidade, às vezes não têm uma noção do que significa 3,5, 10, 11. Né? Isso aqui, que eu também usei num outro vídeo, tá? Observa aqui, um ar-condicionado com 36.000 BTUs. Tá? Vocês têm noção. Sempre que todo mundo instala um ar-condicionado em algum momento da vida e sabe que tem que fazer uma instalação elétrica com fiação um pouco mais grossa, botar um disjuntor de maior potência, porque exige muita energia, né? Quando você instala na sua casa um ar-condicionado, um split, por exemplo, ou um de janela, você raciocina, isso aqui é uma máquina com muita energia. E você está falando o que você tem na sua sala, no seu quarto? 9, 12, talvez 18.000 BTUs. E isso para você já é muita energia, tá? Tenha isso em mente. 18.000 para mim já é muita energia. Mas olha aqui, estamos falando de 36.000 BTUs. Isso aqui é suficiente para um espaço de 60 metros quadrados. E olhe a energia, né? A potência que ele dissipa, 1,975 kW. Se você multiplica isso por 2, você tem 3,9. Isso aqui é a carga super lenta de um carro, ou seja, a carga super lenta de um carro que está aqui no seu carregadorzinho portátil. Esse aqui é um carregador portátil da Volvo, né? E aqui tá, esse número aqui é relativo qual é o disjuntor, né? O disjuntor de um apartamento moderno é normalmente 63 amperes, né? Deixa eu botar aqui o amperes, ó. E o que isso aqui acontece? Está nesse meio caminho aqui, ó. Ele está acima de kilowatts, de 2,2 kW e abaixo de 4,4 kW. Então 3,5 kW para uma tomada de 20 amperes
a 20 amperes a 220 volts, está numa margem de segurança muito boa. Óbvio, porque o carregador portátil foi feito para usar em qualquer tomada. Você está viajando aí sem precisar de uma infraestrutura instalada, né? Então, vamos lá. Perceba, este carinha aqui, e isso aqui que é super, vou botar aqui, ó, super lento, tá? São 2 ar-condicionados de 36.000 BTUs. Isso aqui são 72.000 BTUs, equivalente a um ar-condicionado de 72.000 BTUs, que dá para refrigerar 120 metros quadrados, uma casa inteira. Isso na carga super lenta. Agora, imagine se todo mundo chegar com uma infraestrutura apenas para super lenta e começar a instalar o wallbox de forma descontrolada. Vai dar um problema gigante. Então, em especial, eu já mostrei a vocês como fazer aquela continha. Mas pode ser que a incorporadora, a construtora, minta, né? Então, por exemplo, se ela muda a resposta, tá? Se ela muda a resposta do tipo, você faz uma pergunta, aí ela responde 3,3. Quando você percebe que isso vai transformar o tempo de carregamento gigante e que isso aqui não justifica dizer que o empreendimento é eletrificado, aí de repente ela muda a resposta para 5,5. Aí depois, quando você faz uma outra reclamação, aí ela diz que você pode instalar 7,4. Amigo, ela está mentindo. É porque ela está mentindo, porque não tem como. Isso aqui é um projeto de engenharia, isso aqui é outro. Isso aqui muda a fiação do prédio inteiro, isso aqui muda o transformador de entrada. Eles não podem a cada 2 meses mudar seu bel prazer, né? Não, olha, agora pode. Até 2 meses atrás podia só 3,3 e agora pode 7,4. Isso é mentira. Eles não dobraram o tamanho do transformador em poucos meses e refizeram a instalação elétrica inteira para te dizer que não podia 7,4 e agora pode. Tá? Isso é apenas uma mentira para não admitir a subeletrificação que eles entregaram, né? Eles prometeram eletrificação e entregaram subeletrificação. E isso gera um risco de vida para você ao longo dos próximos anos. Tá? Não é possível fazer uma coisa dessa. Seriam 3 projetos diferentes. Tá? Calcular uma infraestrutura com 3,3, depois calcular uma com 5,5 e 7,4. Basta olhar pelo tamanho de energia, de BTUs, de um ar-condicionado de enormes dimensões, que você vai ver. Tá? Então, se a resposta muda, não confie na construtora, infelizmente, não arrisque. Chame um profissional capacitado, alguém capaz realmente de fazer uma análise disso aí, tá? Outra coisa que as incorporadoras com aparência de alto padrão não fazem é não te avisarem que quando você instalar isso aqui em uma fase, né? Aqui, ó, esse carinha aqui, ele está identificando. Não, já cobri aqui a informação das fases. Mas isso aqui é monofásico, tá? Todo instalador, todo carregador portátil, em geral, é monofásico, tá? E o que acontece? Se você vai instalar, tá, um carro elétrico, você vai precisar redistribuir a carga do seu apartamento. Se você vai colocar a tomada do carro elétrico, eu nem vou falar mais em wallbox, tá? Como o foco aqui está sendo empreendimentos que vão proibir o wallbox, eu vou falar de tomada, tá? Então isso aqui é monofásico, ó. Um pino desses aqui é fase, um pino é terra, outro pino é neutro, tá? Então você vai ter que escolher uma fase, ou vai ser a fase 1, ou vai ser a fase 2, ou vai ser a fase 3. E se você escolher a fase 2, por exemplo, você vai ter que tirar alguns equipamentos da fase 2 e colocá-los ligados na fase 1 ou na fase 3. Por quê? Olha só, nós estamos falando de 3,7. Se o seu apartamento estiver nessa faixa aqui, ó, estiver com 63 amperes de energia, vamos mudar isso aqui, ó. 63 amperes de energia, o que você vai ter no total? No total, o seu empreendimento, né, o seu apartamento vai ter um limite, né, de disjuntor. O limite vai ser 13,9 kW.
É nesta faixa de demanda que o disjuntor do seu apartamento vai desligar a sua energia. Tá? E o que acontece? A carga superlenta prometida, né, já são 3,7. 3,7 são 27% do total que o seu apartamento tem. Tá? Se isso aqui subir, né, para 7,4, né, se alguém chegar lá e instalar 7,4, o que vai acontecer com esse 27? Vão se transformar em 54% da energia do seu apartamento todo. Você vai ter que desligar muita coisa no seu apartamento para conseguir carregar o carro. Né? E vai chegar aquele problema da sobrecarga. Quando tiver muitos apartamentos fazendo isso, né, o prédio vai colapsar a energia do prédio. Né? Então, precisa haver um controle. Além de você redistribuir a carga do apartamento, o prédio vai ter que redistribuir. O prédio vai ter que dizer, olha, os apartamentos de final 1, 3 e 5 vão usar a fase 1, os apartamentos de final 2, 4 e 6 vão usar a fase 2 e os demais vão usar a fase 3. Né? Será necessário que haja esse controle. Qual fase cada apartamento vai utilizar. Até porque nós estamos falando de carregador portátil, que é monofásico. Se o prédio fosse verdadeiramente eletrificado, melhor dos mundos, carregadores trifásicos. Só permita carregadores trifásicos, porque se for permitido apenas o trifásico, não haverá desbalanceamento de cargas entre as fases do empreendimento, do prédio. E a sua construtora, com aparência de alto padrão, não vai te falar nada sobre isso. Ela vai deixar você descobrir isso daqui a alguns anos, quando o sistema começar a ter colapsos. Né? E ela vai provavelmente botar a culpa na concessionária, na distribuidora de energia, com certeza vai arrumar alguém para botar a culpa. E detalhe, quando a gente fala disso aqui, tempo de carregamento é coisa longa, até 6 horas, coisa bastante longa. Assim sendo, o que nos resta falar? Né? Como já falei outras vezes, né? Estamos aqui buscando ajudar vocês, é claro, as construtoras a preservarem seu nome. Elas precisam cair na real que o que elas estão fazendo vai ter um efeito bumerangue. O nome delas, elas terão um monte de ações na justiça. Os corretores, né, precisam ficar atentos para preservarem seus clientes quando os colapsos acontecerem, quando os problemas acontecerem, ou pior ainda, quando o incêndio acontecer. Nossa, o ódio será enorme. Estão plantando ventos e vão colher tempestades. Né? Os instaladores também precisam preservar os seus negócios. Então, o que acontece? Gestão de energia. Os empreendimentos subeletrificados terão que ser reembolsados, né? Os compradores de apartamentos terão que ser reembolsados pelo que pagaram e não receberam, e o empreendimento terá que contratar e instalar gestão de energia para que todos possam ser atendidos e que haja segurança. Até porque as empresas, eu conheço duas, né, com quem eu tenho me informado, essas empresas se responsabilizam pelo aumento progressivo de carga. Tá? Então, aonde você pagou a construtora AAP para te entregar algo e ela não entregou, você vai ter que pagar para a gestão de energia fazer o serviço que ela não fez. Tá? Então, os aumentos de carga ficarão por conta das empresas de gestão de energia. Estamos ajudando as montadoras a preservar o seu mercado, porque quando esse conjunto de insatisfações, né, para o comprador do carro elétrico se tornar comum, cada vez menos gente vai ter disposição de comprar carro elétrico para não ter aborrecimento. E eu até esqueci de falar, as administradoras, né? Administradoras de condomínio. Se o empreendimento já foi entregue, tá? As administradoras vão ter que lidar com insatisfação, que é o pior dos mundos. Né? Uma administradora tendo que lidar com dezenas de clientes reclamando, com queda de energia, desligamento, etc, etc, etc. Né? E isso todo dia, ou toda semana, todo mês, é um aborrecimento gigante. A gente está protegendo também as administradoras quando a gente busca a conscientização das construtoras. Pois, em breve, eu estimo, volto a dizer, 2 a 3 anos, né? As insatisfações e os riscos, tá, serão muito grandes.
E o que eu te recomendo? Olha, não existe norma, tá, quanto ao que uma construtora pode e não pode colocar e vender como sendo um condomínio eletrificado. Não existe norma ainda para isso. Tá? Então, amigo, olha só, você vai ter que procurar o Procon. Procura o Procon, procura o Procon, procura o Procon. Ok? E agora chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Mantenha o círculo virtuoso do YouTube. Curtir, inscrever-se, notificações ativadas, compartilhar. Lembre-se que a nossa bandeira é sem partido. Ela é de todos desde 19 de novembro de 1889. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.